Olá, pessoal. Mais uma vez estou aqui, professora Rosivane, né? Eu que trabalho com a disciplina de História. Estou aqui para falar com vocês hoje nesse vídeo um pouco sobre renascimento cultural, sobre reforma religiosa e contra-reforma. Bom, vamos falar um pouco sobre renascimento cultural. Vamos conhecer sobre esse movimento, quais são suas características, tá? Bom, um movimento conhecido como renascimento cultural, ele surge na Europa entre o século XIV e vai até o século XVI, né? Origina-se na Itália, tendo como principal cidade aí Florença, né, o berço do Renascimento, uma cidade que era voltada para o comércio. Então vejamos bem, os renascentistas, eles tiveram como fonte de inspiração os gregos e os romanos, né, o chamado Antiguidade Clássica. Né? Então é neles que eles vão inspirar para acontecer esse movimento. Então vejamos bem, o Renascimento ele é marcado por três tópicos: artístico, literário e científico. Vamos verificar quem é que contribuiu nesse campo da arte, né? Quem foram os grandes pintores, né? Quem foram esses que contribuíram? A gente vai perceber aí no campo da arte, tá? O chamado Leonardo da Vinci, né? O grande Leonardo da Vinci que não era somente pintor, mas também matemático, físico, né? Escultor. Ele que teve muito a contribuir. Então, Leonardo da Vinci, ele vai, dentre as suas obras, dentro dos seus estudos, tá? No campo da arte, ele vai ficar conhecido aí pelo seu quadro que ele pinta, Mona Lisa, e também A Última Ceia. Tá? Temos também Michelangelo. Michelangelo que também contribui com a sua arte, né? Ele que vai estar contribuindo aí com uma obra chamada A Criação de Adão e O Último Juízo, tá bom? Então, nós temos esses dois grandes nomes, tem outros, mas a gente vai estar fechando nesses dois. Temos ainda no campo da literatura, tá? O conhecido, tão conhecido, um dos grandes nomes aí, eu poderia dizer que era, eu posso dizer até que seria dos últimos dramaturgos, né, dos últimos tempos, William Shakespeare. Ele que escreveu aí sobre Romeu e Julieta. Temos ainda também o conhecido Maquiavel, né? Esse Maquiavel, autor da obra O Príncipe, né? Obra essa de cunho um pouco político, que também servia como base para os governadores do período. Tá bom, gente? Já no campo da ciência, tá? No campo científico, né? Houve-se, obviamente, uma evolução, a gente vai perceber aí no campo da medicina, tá? Estudo da anatomia, né? Estudo da questão da corrente sanguínea. A gente vai ouvir falar sobre Galileu Galilei, que também contribuiu aí com seus experimentos, com seus estudos, né, sobre do estudo heliocêntrico, que fala sobre a Terra que gira em torno do Sol, tá bom? Então a gente percebe aí que esse movimento, ele é um movimento que acaba sendo de ruptura entre o feudalismo e para o capitalismo, né? Então é um movimento que ele tem esse rompimento, essa ruptura do feudalismo para o capitalismo, e que também marca a chamada Idade Moderna. Vejamos bem, vamos verificar aqui quais são as características desse movimento, do movimento renascentista. Tá? Ele tem como característica várias. A gente pode estar falando sobre a valorização do homem, né, do humanismo, tá? A valorização do individualismo, né, do homem se conhecer, do homem entender um pouco sobre si. Tá? O movimento humanismo, ele também é caracterizado pela chamado antropocentrismo. O que seria o antropocentrismo? É a valorização do homem, né? Ou seja, o homem no centro do universo. Ao contrário do que se acontecia no chamado feudalismo, no período da Idade Média. Naquele período, valorizava-se o teocentrismo. O que é? É ter Deus no centro de tudo. Tá? Então, o período marcado aí como renascimento, as características individualismo, humanismo, tá? Experimentalismo. O que seria essa? Seria a questão do estudo, né? Que seria você estuda, né, a questão do conhecimento e tendo como base a ciência para comprovar, tá bom? Então nós temos individualismo, humanismo, tá? O experimentalismo e o racionalismo, que é o uso da razão. Então esse movimento, ele tem muito a contribuir no que diz respeito à questão cultural, pessoal, na questão cultural. Então a gente tem que lembrar que é um movimento que surge na Itália, tá? E que não vai ficar somente na Itália, ele vai se expandir para outros países, como a própria Espanha, Portugal, Holanda, tá? Inglaterra, viu? Então esse movimento, ele é de cunho cultural,
cultural, científico, tá? E artístico, tendo como maior valorização que a questão do homem. E tendo sua base, buscando como sua base a cultura greco-romana. Tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre reforma religiosa. Reforma religiosa. Bom, quando a gente ouve falar sobre reforma religiosa, já lembra, a palavra reforma quer dizer que é mudança, né? E aqui como se fala em religião, religiosa dentro de uma religião. Então a reforma religiosa, ela também acontece na Europa, né? Tendo aí um rompimento, ou seja, uma ruptura no que diz respeito ao cristianismo, tá? Por que, professora? Por que teve essa ruptura dentro da igreja cristã? O que acontecia que não estava agradando alguém? Alguém não estava muito concordando com algumas coisas que a igreja estava fazendo. Então, vejamos bem. A igreja, tá? Quando a gente fala da igreja, eu me refiro aqui à igreja católica, que é a primeira que tem ali, que se surge ali no continente da Europa, tá? A igreja, o que estavam fazendo o clero, né? A igreja conhecida como clero. Veja bem, os seus fiéis não concordavam com algumas atitudes que a igreja estava, que as pessoas que estavam dentro da igreja, né, o clero, faziam. Como assim? A questão da venda de indulgências, né? Eles vendiam perdão para os pecados das pessoas. Ah, eu cometi isso, aí eles acabavam vendendo um pouco, né? Vendendo perdão em troca de terras, de impostos, tá? Venda de indulgência. Tem a questão da perca dos valores, né? Dos valores morais, né? No que diz valor do pessoal do clero, né? Os bispos, os monges, arcebispos. Vendas de relíquias. Eles pegavam, vendiam. Ah, estou lhe vendendo um pedaço da cruz, da madeira, da cruz que Cristo foi crucificado. Ah, estou vendendo um pedaço do cabelo de Maria, né? Eu estou aqui com um pedaço da roupa de um santo. Então, esse tipo de vendas também era muito praticado dentro da igreja, tá? E, além da luxúria, né? E também da questão que algumas pessoas, como padre, alguns padres, tá? Eles eram padres, porém tinham uma vida com mulheres, tinham filhos, né? E isso não era bem visto aos olhos dos seus fiéis, tá? E também existia a chamada simonia. O que é isso, professora? Era a venda de cargos dentro da igreja, né? Os senhores feudais, as grandes famílias, queria que seu filho fizesse parte da igreja, que fosse padre, isso, e eles acabavam fazendo essas vendas. Então, esse tipo de prática, que era muito comum dentro da igreja, né, nesse período, o que acontece? Não eram bem vistos aos olhos dos seus fiéis. Isso vai fazer com que se tenha alguns questionamentos aos dogmas da igreja, tá? E aí o que vai acontecer? Nós temos aí um monge conhecido como, ele é monge e professor, né, da Universidade Martinho Lutero. Ele, não concordando com essas atitudes que o clero tomava, né, o que ele vai fazer? Ele vai escrever as 95 teses de Martinho Lutero. Ele mesmo vai estar pregando dentro nas portas da universidade, né, sua indignação contra a igreja, tá? E isso ele vai ser excomungado da igreja, a igreja vai tirar ele. Então o que acontece? Martinho Lutero, ele vai, os alemães, da Alemanha, acaba protegendo Martinho Lutero e com isso acaba se fundando uma nova igreja. Então já começa aí a fundação, a reforma, já começa um surgimento de uma nova igreja, a Igreja Luterana, né, criada por Martinho Lutero. Então logo em seguida também tem-se João Calvino, francês, que também vai ter como base Martinho Lutero, né, nas ideias de Martinho Lutero, e também não concordava, gente, é importante lembrar, não concordava com as práticas que o clero praticava, tá? João Calvino também vai criar uma igreja por nome de luterana, tá? Presbiteriana, desculpe, presbiteriana. E vai ter o Henrique, o rei Henrique, esse rei que é da Inglaterra, né? O rei que é da Inglaterra, ele vai criar uma igreja, né, chamada anglicana na Inglaterra. Ele também temia, né, o avanço da Igreja Católica e não queria que esse avanço chegasse até a Inglaterra. Então ele cria uma igreja por nome de anglicana. Então surge aí as três primeiras igrejas, né? Aí nós temos a luterana, né, que foi
foi fundada por Martinho Lutero. Nós temos aí a presbiteriana, que foi fundada por João Calvino, e a anglicana, fundada por Henrique, tá bom? Então, mediante isso, o que a igreja vai fazer? A igreja, ela temendo em perder mais fiéis, né, e com medo do avanço do protestantismo avançasse mais, o que ela faz? Ela reúne as pessoas que fazem parte da Igreja Católica, né, os grandes nomes da Igreja Católica, né, e começa a arquitetar um plano para que eles possam mudar sua visão. Então, esse movimento é chamado de contra-reforma, tá? Então, o que a igreja faz? Olha, vejamos bem, a gente precisa manter, né, o poder do Papa, né, o poder da igreja. A gente precisa rever alguns conceitos, rever algumas coisas a serem feitas. Então, mediante isso, a Igreja Católica, ela começa a articular como é que ela vai conseguir novos fiéis, né? Como é que ela vai conseguir novos fiéis? Então, ela começa a pensar aí num período chamado, como é que eu posso falar? Ela começa a articular uma nova maneira de se ganhar novos fiéis. E aí ela junta a questão, ela começa a chamar as cruzadas, né? Ela começa a chamar uns exércitos, e através disso, ela também, através dos jesuítas, quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram pessoas da igreja que tinham o papel de ir, tá? Nessas novas explorações de colônias na América, né? Que até então a América não era conhecida por eles. Então, a igreja pega e fala o seguinte: olha, nós vamos ajudar nesse financiamento aí desses projetos da expansão marítima. Em troca, o que eles tinham? Chegavam nas terras, nessas colônias, né, que chegavam, eles traziam consigo a sua religião, o cristianismo, tá? Catequizavam esses povos, viu? E com isso eles iam ganhando novos fiéis. Então, o papel da igreja dentro dessa expansão de conhecer a América, tá, de novas terras, é essa, de conquistar novos fiéis, tá, para que realmente não fosse perder sua autoridade, né, dentro no que diz respeito da religião. Então, a reforma religiosa é o surgimento de novas religiões, né, contestando, obviamente, algumas atitudes que não eram bem vistas aos olhos dos seus fiéis. Que atitude, professor? Ora, venda de perdão, né, que é chamada indulgência, a venda de objetos, né, que eram as relíquias, um pedacinho de cabelo, um pedaço da cruz, isso e aquilo, tá? A questão dos valores do clero foi questionado, tá bom? E a simonia também, venda de cargos dentro da igreja, tá? Então, esse tipo de atitude não condizia com coisas que estavam escritas na Bíblia, né, o que Jesus Cristo tinha deixado. Então, vejamos bem, esse tipo de coisa vai dar aí o surgimento de novas religiões, que nós vimos quais foram: luterana, presbiteriana e anglicana. E a contra-reforma, professora? Ora, é justamente a igreja correndo atrás do que ela tinha perdido, né? Ela começa a fazer uma análise, né, no que diz respeito à sua maneira de se comportar. Tá? Então, ela começa a fazer essa análise. Então, esses os assuntos que nós estudamos hoje. São esses 3 tópicos: renascimento, tá? Reforma religiosa e contra-reforma. Tá bom, pessoal? Bom estudo para vocês e até a próxima.